Hoje é o dia do combate ao racismo, mas quando nós não somos vítimas do racismo da ausência, nós somos vítimas do racismo da arrancada de direito. E na invasão desse país, nós fomos vítimas nessa trama. Escutei aqui dos parlamentares que me antecedeu, companheira Érica, anteriormente, e que falou que em nenhum país do mundo onde se teve invasão, o país deu certo. E eu concordo com o senhor, o Brasil é um deles que não deu certo. Que hoje, quando a gente se vota nessa Comissão de Constituição e Justiça, e que desde o dia 22 de abril, que vem tentando votar esse projeto, porque era chamado Abril Vermelho, capturando ainda a ideia. E aí, companheiro relator, eu também queria dialogar, porque assim como no item, na matéria, deputado Patrus Anania, que foi votado também, que se tratava de invasores que não tinham o direito de concorrer a concurso público, e, sobretudo, também de trabalhar no serviço público ou de receber Bolsa Famílias, que tratava do mesmo item da matéria e que foi votado no plenário há poucos dias atrás, tinha a justificativa que não tratava de povos indígenas. Mas no último artigo também tratava de povos indígenas. Então, esse projeto aqui trata também de povos indígenas, se trata, sobretudo, de um ataque ao MST, a todos aqueles que lutam pela terra, povos e comunidades tradicionais, mas se trata de povos indígenas. Caro companheiro Vitor, acompanhamos aqui ano passado, no mês de maio, o marco temporal, que falava sobre segurança jurídica, mas era uma falsa segurança jurídica, porque o que nós vimos no mês de janeiro, caro companheiro Patrus Ananias, foi, sobretudo, lá no sul da Bahia, companheiro Lindenberg, lá no sul da Bahia, o assassinato da pajé negra Pataxó, que foi, sobretudo, acentuado pela invasão zero, que falava de uma falsa segurança jurídica. Qual foi o resultado quando, na noite do marco temporal, se votou a urgência aqui nessa casa? Sabe como comemorou no sul da Bahia? Foi com tiro. E nós estamos aqui, inclusive enquanto indígena, que muita gente tinha dúvida se nós éramos civilizadas. Guerra não é um processo civilizado para ninguém. Nós estamos no século XXI. E lutar contra uma possibilidade de guerra, porque nós sabemos que a questão fundiária é a guerra do século XXI. E não é civilizado, ninguém aqui radicalmente vai ganhar pelo grito. Então, entender que essa matéria é inconstitucional, eu estou aqui com a Constituição Federal na minha mão, e que de cor a gente sabe que no artigo 231, 232, que o direito crucial, no inciso 1, que as terras ocupadas pelos povos indígenas, habitadas em caráter permanente, utilizadas pelas suas atividades produtivas, e que no artigo 5º é vedada a remoção dos grupos indígenas das terras do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia. Inclusive, eu quero dialogar na situação, sobretudo, quando fala de catástrofe, quando nós estamos vivenciando na questão do Rio Grande do Sul. Eu analisei muito juridicamente para trazer esse exemplo, caro companheiro Lindenberg, porque nós votamos nessa casa sobre deslocados por questões climáticas. Quer dizer que o caso lá, também do povo Laclanoxoclém, em Santa Catarina, que foi tese do marco temporal, que não estava naquele momento na promulgação da Constituição Federal de 1988. E se tivesse ocorrido como ocorreu o desastre no Rio Grande do Sul? Essas pessoas foram deslocadas. Nós precisamos entender o que estamos votando nessa Comissão de Constituição e Justiça, não é somente para um Brasil do presente ou um Brasil do amanhã, é para um Brasil do futuro. E é muito grave quando no Brasil do futuro, que nós precisávamos estar discutindo aqui, é a questão de reparação histórica, nós estamos retrocedendo um direito já garantido na Constituição Federal de 1988. Que no seu artigo 5º também, bem aqui no início também da Constituição Federal, se fala do direito à propriedade que atenderá a função social. Inclusive, nós entendemos que essa função social, quando falamos, assim como trouxe o exemplo de São Paulo, no estado de Minas Gerais, tem várias terras devolutas, mas eu falo que terras devolutas devem à luta. E não adianta falar de maneira radical, já teve aqui CPI do MST, que quer acabar com a luta dos povos indígenas, quer muita terra para pouco indígena. Na verdade, é muita luta, porque não dá para desatrelar isso das questões climáticas. Nós votamos aqui pautas importantes. Vai ser uma vergonha para o Brasil, ano que vem, sediar a COP e votando nesse rolo compressor, sobretudo, um direito crucial de povos que também lutam pelo direito à terra. Nós estamos falando... Meu microfone está baixo e minha voz fica muito rouca, presidente. Eu acho que está bem boa, tá bem bom o seu microfone, no deputada. fundo, não está ouvindo...
eu peço a gentileza. Tá, Inclusive, vamos analisar. Criminalizar os povos indígenas, eu entendo que, nesse momento, nós estamos falando, sobretudo, de geopolítica e necropolítica. Olha bem, companheiro Patrus Anania, necropolítica significa quem você escolhe sobre o beneficiário da política, se, na verdade, você escolhe quem vai viver ou quem vai morrer. É necropolítica, vocês estão escolhendo quem vai ter direito e quem não vai ter direito. No dia de ontem, nós aprovamos na Comissão da Amazônia Povos Originários e Tradicionais, fixando o ano de 1500 como marco temporal do genocídio indígena. É preciso, foi uma vergonha muito grande, porque se já fosse reconhecido crime de ecocídio no Brasil, a aprovação do marco temporal teria que ser reconhecido como um crime climático e não reconhecer o MST como um dos maiores produtores de alimento e não reconhecer os povos indígenas como uma questão climática reconhecida pela ONU. Nós somos a última solução para barrar a crise climática. Vocês sabem quantos territórios indígenas ainda estão sem regulamentar? 63%. Isso significa que mais de 1 milhão de indígenas estão em território não regulamentado. Veja bem, e o que traz aqui pelo companheiro Lindenberg, hoje o que nós temos é que todo procedimento tem que ser feito em ação judicial. Quando dá o prazo de 48 horas para cometer uma ação arbitrária dessa, nós estamos apelidando esse PL de PL do despejo arbitrário. Veja bem, uma ação no prazo de 48 horas. Nós entendemos que, nesse momento, não é desse jeito, votando de maneira radical, um artigo que vai, inclusive, matar direitos cruciais dessas pessoas. Nós entendemos que, nesse momento, as pessoas... Eu entendo quando vocês, inclusive, tentam colocar aquele pequeno agricultor que é vizinho do nosso território, que é vizinho do território quilombola. Inclusive, eu não sou radical, nós somos dialogáveis com essas populações. E quando fala que, na verdade, nós estamos querendo ocupar a cidade, que nós estamos querendo ocupar esses territórios, é muito grave o que está sendo votado aqui. Porque nós entendemos que é um direito crucial dessas pessoas. Lutar não é crime. Aonde essas pessoas vão viver? Vocês já acompanharam uma reintegração de posse? Vocês já acompanharam um despejo? É a dor mais dolorida que eu já vi na minha vida no Mato Grosso do Sul. É criança, é mulher grávida, é anciã. Inclusive, esses conflitos faz com que as pessoas encorajam a queimar a casa de reza de mulheres do povo Guarani Kaiowá. É um absurdo. Eu já acompanhei questão de despejo, eu já acompanhei reintegração de posse no sul da Bahia, onde vimos pessoas, crianças. Vocês não têm a capacidade de sensibilizar. Eu sei que vocês também falam, essas pessoas também, elas têm o direito de pensar a subsistência. Aqui que nós estamos votando não é 2 direitos e 2 medidas, mas esse artigo é violento, sobretudo porque está o prazo de 48 horas. Eu vou já quase concluindo aqui para passar uma parte para o meu colega, mas entender que, assim como o parlamento, na nossa presença, não será eterno, o que nós estamos fazendo aqui, sobretudo nessa Comissão de Constituição e Justiça, é votando algo que será decidido para o Brasil. Eu tenho dito, os paletós, os ternos não será eterno. E quando eu chamo esse parlamento dos Cabrais do século XXI, é porque por muitas vezes não estão montados em cavalaria, mas estão montados em arrogância. Porque aqui não estão invadindo exatamente somente os territórios, estão invadindo o direito que está garantido na Constituição Federal de 1988. Nós estamos aqui para avançar no direito, porque nós não temos medo da justiça, nós temos medo da injustiça. E entendemos que, nesse momento, pensar um projeto recivilizatório de país é pensar um projeto de Brasil que caminha para a frente. Quer acabar com a luta dos povos indígenas, nós estamos, inclusive, cansados de lutar. Faça logo demarcação de terra indígena. Quer acabar com os direitos do povo indígena, povos e comunidades tradicionais? Regulamenta esses territórios. Nós apoiamos o INCRA, não adianta aqui fazer prestação de conta de emenda, porque nós sabemos que o direito vai até onde o nosso conhecimento vai. E o nosso conhecimento é garantido pela Constituição Federal de 1988. E segurança jurídica, essa tese não adianta mais nos enganar, assim como a tese do marco temporal, porque era uma tese política, era uma tese econômica. E essa tese não é somente uma tese para trazer segurança no campo, porque a falsa segurança no campo está matando um tanto de gente, segundo o relatório também da CPT. Entendemos que, nesse momento, quando fala que é terra de boa-fé, porque ele não quis colocar no artigo a nossa emenda, que era também para considerar a grilagem como processo irregular. Mais uma vez, eu passo aqui para o meu companheiro Lindenberg Faria,
mas para dizer, enquanto mulher indígena, talvez eu seja a única pessoa de movimento social que estou aqui, mas na condição de parlamentar e falando de maneira em artigo, não adianta tentar também de maneira anticivilizatória questionar a minha fala, porque um Brasil que caminha para o futuro precisa ser um Brasil que pensa em economia inteligente. E uma economia inteligente é uma economia que não nos mate. Demarcação já para que os povos indígenas vivem de maneira livre, porque vocês têm uma reparação histórica com os povos indígenas.